Antes de começar a falar sobre fibra ótica especificamente, vamos primeiro entender, ou tentar recordar para alguns, como que funciona a comunicação de dados, a tráfego de informação de um equipamento para outro numa rede. Vamos primeiro imaginar que a gente tem aqui um computador, por exemplo, e tem mais à frente outro computador, e eu venho nesse primeiro computador aqui, abro um bloco de notas, um editor de texto, um Word, qualquer outro editor de texto qualquer, e escrevo alguma coisa aqui. Por exemplo, a palavra Gatre. Essa palavra, esse texto, esse arquivo aqui, para que seja visto com aquele outro equipamento lá, a gente precisa estabelecer uma comunicação entre esses dois equipamentos. E para fazer essa comunicação, primeiro a gente tem que entender que todo equipamento, para falar na rede, ele precisa ter aqui uma interface para falar com a rede, que é a placa de rede. Agora, para estabelecer uma conexão entre esses dois equipamentos, tal que esse equipamento aqui possa ler esse arquivo, como que a gente vai estabelecer essa comunicação? O modo mais tradicional de se fazer uma comunicação entre dois equipamentos é através do cabo de rede, do cabo UTP, cabo 4 pares. Nesse caso aqui, a gente poderia falar que o meio pelo qual a informação está passando é o cabo TP. E cabo TP, ele é feito de quê? Cobre, metal, certo? Então vamos colocar aqui cobre. Cobre é o meio pelo qual a informação está passando. Mas o que passa nesse cabo aqui que vai levar a informação? Nada mais, nada menos do que pulso elétrico. Ah, mas o que eu quero encaminhar é uma palavra, pulso elétrico. Sim, só que agora a gente vai ter uma codificação que vai falar para a gente o seguinte. Toda vez que a gente encaminhar um pulso, por exemplo, 5 volts, isso pode representar um bit 1, que é a menor porção de informação transmitida. Toda vez que a gente transmitir um pulso com 0 volts, isso vai representar um bit 0. Se eu encaminhar 5 volts, bit 1, 0 volts, bit 0, e assim sucessivamente. Ah, mas o que eu quero transmitir é G-A-T-R-E, não é 1, 0, 1, 0. Só que nós temos uma codificação que fala que, por exemplo, a letra G pode ser representada por uma sequência de bits como 1, 0, 1, 0, por exemplo. A letra A poderia ser representada por 0, 1, 0, 1. Estou fazendo com 4 bits para simplificar a explicação. A letra T poderia ser com 1, 1, 0, 0 e assim sucessivamente. Então, se eu quiser transmitir a letra G daqui para lá, essa placa vai encaminhar nesse cabo aqui uma sequência de pulsos elétricos com 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts, ou seja, 1, 0, 1, 0. Aquela máquina de lá vai enxergar, 1, 0, 1, 0, opa, foi transmitido aqui, é a letra G. E aí o arquivo começa a ser formado do lado de lá, transmitindo a letra G. Depois é transmitido o quê? 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts, transmitimos a letra A e assim vai até transmitir o arquivo inteiro. É assim que se processa uma comunicação básica entre dois equipamentos. Eles são representados por bits e os bits são representados por pulsos elétricos. Acontece que tem outras formas de transmissão de informação. Se eu não quiser transmitir essa informação usando o cabo TP, eu posso usar, por exemplo, muito conhecido dos provedores de internet, o Wi-Fi. A gente poderia ter aqui uma placa de rede Wi-Fi com uma plaquinha, com uma anteninha, viajaria alguma coisa no espaço aqui que vai representar a informação sendo transmitida. Que coisa é essa agora? É o que a gente chama de ondas eletromagnéticas. Elas é que serão o portador da informação. Aqui, como a gente falou, no caso do cabo TP, que o meio de transmissão era o cobre, e quem estava levando a informação, ou seja, o portador da informação, são os pulsos elétricos ou eletricidade. Certo? Agora, no meio Wi-Fi, qual é o meio no qual a informação está passando? Vai ser o espaço livre, o ar, vamos chamar de ar. E o que vai passar nesse espaço livre que vai levar a informação? Ondas eletromagnéticas. Então agora a gente vai ter uma codificação, um sinal eletromagnético, de ondas eletromagnéticas, viaja assim no espaço ou no tempo. Conforme a gente faça alguma alteração nessa informação aqui, nessa onda,
vai representar para a gente os bits zeros e uns que essa placa converteu, porque na prática o que está funcionando aqui dentro, tudo é pulso elétrico, eletricidade. Então essa placa de rede, ela vai transformar os pulsos elétricos em uma onda eletromagnética. E conforme a gente altere algum parâmetro nessa onda, isso vai representar para a gente a inversão de estado de 0 para 1 ou de 1 para 0. Então, por exemplo, o sinal está indo aqui de um 0, vai ao máximo, desce ao mínimo e volta a 0. Se ao invés de ele continuar para baixo aqui, por exemplo, ao inverter a fase dele, se era bit 1, o equipamento de destino vai entender que recebeu lá um bit 0. Não é inversão total no caso do Wi-Fi, mas para simplificar dá para a gente entender assim. Uma inversão de fases, ou seja, alterações na fase da onda é que vão representar os zeros e uns. Então agora a gente tem aqui a radiofrequência ondas eletromagnéticas transmitindo essa informação. Mas reparem que aqui a gente continua tendo eletricidade, transforma em ondas eletromagnéticas, chega na placa de destino, essa anteninha pega esse campo eletromagnético e novamente transforma em pulsos elétricos. Tem outra forma da gente transmitir informação que não seja via cabo TP e radiofrequência? Tem, e é o objetivo desse curso aqui, que é a gente fazer a transmissão via fibra ótica. Agora a gente tem aqui uma placa de rede que transforma o sinal elétrico, os pulsos elétricos, em um pulso luminoso para transmitir nessa fibra. A fibra ótica é o meio de transmissão agora. E ela é feita de quê? Vidro. O que é vidro, gente? Areia derretida, as matérias mais abundantes da natureza. Silício, germânio, areia derretida. E o que está passando nessa fibra ótica para levar a informação, nada mais do que luz. Então agora a gente tem a luz representando a informação que vai trafegar naquela fibra ótica. Luz tem esse comportamento aqui também, uma onda eletromagnética. E conforme a intensidade desse pulso aqui, essa intensidade pode representar para a gente a sequência de bits que a gente quer transmitir. Então repara que conforme o meio de transmissão, o portador da informação muda, mas na prática tudo é pulso elétrico na origem, pulso elétrico no destino. O que muda no meio do caminho é o meio e o portador, conforme o meio o portador vai alterar para ser pulso elétrico mesmo, radiofrequência ou luz. Tem até uma brincadeirinha que roda na internet aí, todo mundo fala, que é o quê? Tem o balãozinho do Google falando assim, eu sou o maioral, conheço toda a informação do mundo, sei onde está toda a informação do mundo, aí vem um balãozinho da internet e fala, que seria de você, Google, não fosse eu, a internet, para trafegar toda essa informação aí? E aí vem um balãozinho da eletricidade humilde e fala, colegas, se eu desligar a tomada aqui, vocês já eram. Sem eletricidade, evidentemente não vai funcionar nada, então a gente vê que tudo aqui na prática é pulso elétrico. Então esse curso nosso, nós vamos ver tudo que compõe essa transmissão de informação através da fibra ótica, sendo aqui, por exemplo, a central de um provedor de internet e o destino lá, a casa do assinante. Todos os componentes que tem nesse meio do caminho, como a gente faz essa transmissão com qualidade, para que a sua internet seja de qualidade, na casa do cliente, entregando um bom serviço, de forma que a satisfação dele seja garantida no que você vai entregar como serviço de internet ou até outras aplicações que nós vamos falar ao longo do treinamento.